Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou estar a fazer mais uma vez uma análise ao Bitcoin e ao mercado como um todo, tanto de algumas altcoins como do S&P 500 e como da Nasdaq. E vamos falar quais as minhas perspectivas para o futuro. No vídeo anterior eu tinha-vos dito que não saberia o que é que o Bitcoin iria fazer, se iria para baixo ou para cima. Na altura estávamos aqui nesta zona, 44 mil, a 8 de fevereiro, 7 de fevereiro, já não me lembro bem, e eu estava na dúvida do que é que iria acontecer. E eu disse, mais do que uma vez, que precisava de haver aqui um certo fundo, tá? Assim um suporte, criasse aqui um suporte, porque mais cedo ou mais tarde iria ter que cair, criasse um suporte, e isso aconteceu, e depois subisse e rompesse o topo anterior, e aí eu já saberia que o Bitcoin teria invertido a tendência. Porém, aconteceu o fundo, mas depois não conseguiu romper esta resistência que deixou aqui nos 45 mil dólares. Fez com que houvesse aqui um topo duplo e já estou aqui com a minha projeção desse topo duplo que fica aqui na casa dos 38.500 dólares. Como é que eu faço essa projeção? É fácil, é só traçar uma linha de tendência do fundo até ao topo, ou seja, aqui deste fundo dos 41.500 até ao topo, mais ou menos até aqui aos 44.800, não vou contabilizar estes 45, posso contabilizar para ver como é que fica, e depois metes aqui debaixo deste fundo, ok? E vais ver que a projeção dá 38.500. Se eu contabilizar o topo de 45 mil, vai ficar mais ou menos com uma projeção, se calhar nos 37 mil, mais ou menos, 38 mil, não desce muito. Portanto, a projeção está aqui para a casa dos 38 mil dólares. Não quer dizer que não possa romper, tá? Simplesmente existe uma grande probabilidade, 70% de chances, de eu vir aqui de facto buscar este valor. A partir daí, depois, não sabemos se ele vai subir, se vai descer, vai depender muito de como tiver o mercado na altura. Eu já venho a dizer há muito tempo que o Bitcoin está numa tendência de baixa, apesar de aqui, pelo indicador do Super Trend, sabermos que aqui desde o dia de 7 de fevereiro o Bitcoin estava numa tendência de alta no diário e ainda continua, só perderá aqui nos 38.200, mas na minha opinião a tendência continua de baixa. Tá? Como é que iríamos ter que romper essa tendência, ou melhor, como é que iríamos ter que reverter essa tendência? Rompendo principalmente aqui os 45 mil dólares, tá? E logo a seguir aqui os 50 a 52 mil, que para mim é talvez a segunda maior resistência a seguir aos 45 mil. Portanto, enquanto isso não acontecer, estamos numa clara tendência de baixa. Se traçarmos aqui uma Fibonacci desde o fundo até o topo, percebíamos que para inverter a tendência teria que passar aqui do 0,5 mais ou menos de Fibonacci, que é uma zona de resistência, claro, com uma vez, duas vezes, três vezes aqui a parar, quatro vezes, muitas vezes que parou aqui nesta zona, portanto é uma zona de clara importância, para além de ser também um valor psicológico dos 50 mil dólares. Aqui uma análise no gráfico semanal, continuo a achar que a maior zona de suporte é aqui nos 30 mil dólares, não é aqui nos 33, mas sim aqui nos 30 mil. Portanto, a meu ver, continuo com a ideia de que o Bitcoin irá vir mais cedo ou mais tarde buscar aqui os 30 mil. Se não vier buscar, pelo menos ficará perto. É sinal de que há demasiada gente a querer comprar aqui nesta zona. Ou seja, as pessoas sabem que nos 30 mil é um suporte, portanto, metem as ordens um pouco acima para garantir a zona de compra. Mas acredito que aqui nos 33 não vai segurar por muito mais tempo. É a minha opinião. Voltando aqui para o gráfico diário, esqueci-me de dizer-vos uma coisa. Aqui também em relação à média de 8, podemos ver que ele de facto rompeu, que é um sinal de força, tá? Mas depois logo a seguir voltou para baixo, ou seja, isto não é uma confirmação de retomada de tendência, porque imaginando que isto aqui é a média de 8, para haver uma retomada de tendência de alta, o que tem que existir é um rompimento, um reteste e depois uma grande subida, rompendo aqui este topo, mas com força, que não sejam velas lentas sem força nenhuma, ou seja, tem que haver muita força compradora. Ou então, não precisa de haver nenhum reteste, basta que a vela seja muito forte e fique muito acima da média de 8, com bastante força. O que não aconteceu aqui, assim que rompeu a média de 8, tivemos duas barras verdes, mas muito fraquinhas, muito pequeninas, tá? Portanto, isto não conta como rompimento da média de 8. Aqui exatamente a mesma coisa, aqui rompeu com força. Aqui eu fiquei na dúvida se o Bitcoin
iria de facto romper a média de 8 e talvez esta resistência aqui, porque de facto mostrou aqui uma barra muito forte, tá? E depois fez aqui um pivô. O problema é que no dia a seguir rompeu com tudo, tá? Se no dia a seguir tivesse feito uma barra assim, rompendo esta zona aqui dos 45.600, eu viria logo a seguir fazer vídeo a dizer que a tendência tinha sido invertida. Mas como isso não aconteceu e no dia a seguir rompeu com tudo para baixo, a tendência de baixa continua. O que eu espero para os próximos dias, ou melhor, para os próximos dias não. Neste fim de semana será aqui uma forte lateralização porque o mercado do S&P 500 vai estar fechado. Portanto, provavelmente este dia não vai ter quase volume nenhum, que é o que está a acontecer. Vai ser uma barra muito pequena e amanhã provavelmente também. Portanto, há que esperar. Este fim de semana não vale a pena fazer trade nenhum porque o mercado vai estar muito estável. Portanto, é isso. É esperar para ver o que é que acontece quando o mercado reabrir no mercado tradicional. Passando aqui para uma análise do S&P 500, que neste caso é o gráfico que para mim tem mais importância, porque é o gráfico que diz se o Bitcoin tende a cair ou não, que ele influencia diretamente no Bitcoin e nas outras criptomoedas, claro. E neste momento podemos ver que temos aqui um problema, porque não conseguiu romper esta resistência muito forte que tinha aqui nos 4.500 dólares. Aliás, rompeu, mas fez uma bull trap, portanto não conseguimos romper. Aliás, até veio com mais força do que a barra anterior. Aqui no gráfico diário podemos ver que foi com muita força de facto, mas voltou com mais força ainda. Portanto, em relação ao gráfico diário estamos péssimos. No super trend podemos ver que temos aqui a tendência a apontar para baixo, portanto de baixa, e só será invertida aqui nos 4.600 dólares por enquanto. Para mim o importante é não perdermos esta zona aqui. Tá? Esta zona aqui, se for perdida com força e ficarmos abaixo desta zona, vamos ter muitos problemas. Porquê? Porque houve um grande volume nesta zona, ou seja, muita gente andou a comprar nesta zona. E o que acontece se houver aqui um rompimento? Muito dificilmente irá conseguir retomar acima desta zona, porque muita gente comprou aqui, vai querer sair no 0 a 0 para não estar exposto ao mercado. Portanto, esta zona depois vira uma zona de resistência. Portanto, acima de tudo, não perder aqui este fundo dos 4.200 dólares. No gráfico semanal também estamos com problemas porque a tendência semanal também foi invertida precisamente nesta semana. Segundo o Super Trend, desde que se perdeu aqui os 4.300 dólares, a tendência foi invertida. Isso é algo difícil de acontecer, já que a última vez que aconteceu foi aqui no tempo do Covid, em fevereiro de 2020, e mais atrás, só aqui em 2018, que foi uma quebra também do mercado, em que o Bitcoin chegou a estar no fundo a 3.000 dólares. Portanto, há que ter cuidado, pessoal, não é brincadeira. Quando perde a tendência semanal no gráfico, ou melhor, nos mercados tradicionais, normalmente é sinal de perigo. Portanto, não aconselho ficarem muito expostos. Se quiserem expor às criptomoedas, exponham-se a projetos sólidos, como Bitcoin, Ethereum. Para mim, são só esses dois projetos por enquanto. Solana, ADA Cardano, acho que vai ainda derreter um pouco mais. Portanto, não se exponham assim tanto. E se quiserem se expor, pelo menos que tenham caixa para comprar mais abaixo. Agora passando aqui também para um pouco da minha opinião do que vai acontecer no mercado. E na minha opinião, vamos ter ainda um derretimento maior no S&P 500. Pode não acontecer, eu posso estar errado, mas acredito que pelo menos aqui esta zona vamos ter, tá? Desta zona depois já não tenho tantas certezas que passemos dos 3.500, porque é uma zona de suporte muito forte mesmo, muito forte. Para além disso, também acredito que vamos ter esta zona, porque normalmente nas crises vai ter ao 0,5 de Fibonacci, normalmente. Tá? Normalmente se passamos do fundo até ao topo vai ter ao 0,5 e o 0,5 está mais ou menos aqui nesta zona, também é uma zona de suporte. Portanto, 0,5, 0,6 é a zona de compra no mercado tradicional em tendências de longo prazo. Portanto, desta zona acredito que não vamos conseguir passar, a não ser que haja uma coisa muito grave no mundo, como por exemplo uma guerra mundial por causa da Rússia e da Ucrânia, aumenta as taxas de juros muito rápido, mas mesmo assim não acredito que vamos assim tão a fundo. Portanto, acredito que vamos ter sim esta zona, mas daqui já acho difícil passar. E se formos de facto ter esta zona, o Bitcoin acredito que vai à casa dos 20.000 dólares, mais ou menos, tá? Na Nasdaq também estamos mal, tá? Na Nasdaq, aliás, ainda estamos pior que o S&P 500, já que no Super Trend a tendência vai ser revertida no mensal, aqui nesta zona dos 166 e estamos nos 171, portanto mais uns dias com queda como temos tido e provavelmente será rompida esta zona. Atenção que
Isso nunca aconteceu desde o crash de 2008. A última vez que foi rompida a tendência semanal da Nasdaq foi em novembro de 2008, que foi quando houve o grande crash. Até lá nunca mais aconteceu isso, portanto, mais uma vez, um sinal de preocupação para todos os investidores, tanto de criptomoedas como de ações. Até onde é que eu espero ir a Nasdaq? A Nasdaq é um pouco diferente, tá? Porque a Nasdaq tem subido muito nos últimos anos, não parou. Desde 2010, se achamos aqui uma Fibonacci do fundo até ao topo, podemos ver que o 0,5 está mais ou menos nesta zona dos 119 dólares e o 0,6 aqui nos 94. Portanto, a Nasdaq acredito que não passará desta zona e que tenderá, caso continuem os problemas no mundo inteiro, tenderá a vir buscar esta zona, que levaria a ser um derretimento desde o topo de 44% até 55%. E é muito grave isso, é muito grave mesmo se isso acontecer. Pode ser que não aconteça, mas se acontecer é algo muito grave. E o Bitcoin pode ir ter de facto aos 20 mil, 14 mil, onde vocês nunca pensaram em imaginar ver o Bitcoin de novo, ele pode voltar, dependendo do mercado tradicional. Ele pode voltar nessas zonas. Portanto, para terminar, para o vídeo não ficar muito longo, eu queria ainda falar sobre as altcoins, mas se calhar não vou falar neste vídeo, se calhar faço outro vídeo a falar sobre algumas altcoins. Mas para terminar, quero falar-vos aqui sobre o Bitcoin e o seu long short ratio. Só dar aqui um refresh para ver como é que está agora. Mas o long short ratio está muito elevado em relação aos últimos dias. No último vídeo estava a 1, acho que estava mesmo a 1, não estava nem mais nem menos. Portanto estava numa boa zona até. Agora está a 1,86, ou seja, mais gente, ou melhor, 1,97. Mais gente a apostar que o mercado vai subir. E normalmente o mercado faz o contrário do que a maioria pensa. Portanto, muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Tenham muito cuidado, porque podemos ter problemas. E também agora outra coisa que eu vi, está a fazer uma inside bar aqui no gráfico mensal. Ou seja, uma barra dentro da barra anterior. E normalmente na barra seguinte tende a ter um movimento explosivo para baixo ou para cima conforme a tendência. E no caso, como a tendência está de baixa, tenderá a ter um rompimento para baixo com muita força. Existe 70% de acontecer um rompimento com força para baixo e 30% de acontecer um rompimento com força para cima. Portanto, tenham cuidado, pessoal. Muito cuidado. Porque não estamos numa altura para ficar expostos em ativos de muito risco. Que não é o caso do Bitcoin, mas de outras altcoins, portanto tenham cuidado. Portanto, pessoal, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Peço desculpa por não ter falado das altcoins, mas realmente é muito conteúdo para fazer num só vídeo. Portanto, talvez traga outro vídeo depois eu faço sobre as altcoins. Portanto, fiquem bem e até o próximo vídeo.